Olá galera, aqui é o Jober Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. E eu quero falar com você hoje sobre planejar o seu inglês, planejar o seu momento e a sua hora de falar inglês. Por quê? Como dizem os americanos, vamos falar de plan aqui hoje. Como dizem os americanos, você falhar no seu planejamento é a mesma coisa que você planejar falhar. E isso você não pode permitir que aconteça. Você precisa ser preciso no seu planejamento. E eu quero mostrar para você o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Nós vamos mostrar hoje. Eu vou mostrar para você uma diferença entre o certo e o errado. Eu quero apresentar para você aquilo que eu considero que é o método certo para você falar inglês. Mas eu quero também dar alguns números, algumas possibilidades para você. Existem algumas coisas que estão muito graves que estão acontecendo no Brasil. Porque existe uma metodologia que só está produzindo resultado para 2 de cada 100. Imagine você é um dos 100 que entra e apenas 2 desses 100 vão sair desse modelo falando inglês. Não sei se é isso que você está procurando, mas existe um outro modelo que está produzindo resultado para 999 de cada 1000. Eu não sei você, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, quando eu sabia que 2 de cada 100 iam ter resultado, eu não achava que eu ia ser um desses 2. Eu estou sendo honesto com você, eu não achava que a minha inteligência, a minha capacidade, que eu ia estar, eu sentia que eu ia estar mais para os 98 do que para os 2. Estatisticamente até falando. Mas quando eu soube que existia um método que ajudava, que ensinava, que colocava falando inglês 999 de cada 1000, aí eu não achava também que eu ia ser esse um que não ia conseguir. Aí eu sabia que eu ia ser um dos 999 que iam conseguir falar isso. Iam conseguir falar inglês. E eu acho que saber disso aqui é muito importante. E o que é que eles estão fazendo que você não deve fazer? Número 1, eles estão trabalhando com gramática, ok? E a gramática vai fazer você pensar no inglês e não em inglês. E a gramática é o maior crime que se comete contra o Brasil. O Brasil ocupa as últimas colocações entre os países que mais deveriam estar falando inglês. Nós estamos atrás de países como Sri Lanka, Costa Rica, Peru, Argentina. Não, Argentina não dá para a gente estar atrás da Argentina. Por quê? Porque nós temos a maldição da gramática aqui no nosso Brasil. Entendeu? O Brasil é o país do mundo com o maior número de escolas de inglês. E é o país no mundo que proporcionalmente menos fala inglês. E a maldição do Brasil é a gramática. Depois, tem surgido um novo método que tem produzido aqui no Brasil um novo tipo de analfabetismo. Onde, eu não sei se você já ouviu essa expressão, eu falo, mas eu não entendo. Peraí, como assim? Eu falo, mas eu não entendo. Tem alguma coisa errada com isso. Imagine chegar perto de você, alguém que chega e fale para você, olha, desculpa, eu falei ao contrário, eu entendo, mas não falo, tá? Que é isso que as pessoas falam com relação ao inglês. Eu entendo, mas não falo. Eu entendo, mas não falo. Imagine que você está aqui no Brasil e de alguma forma uma pessoa conseguisse se comunicar com você e falasse assim, olha, eu entendo português, mas eu não falo. É um novo tipo de analfabetismo. Por quê? O que eu conheço de analfabetismo é uma pessoa que entende e fala, mas ela não sabe ler e escrever. Isso eu entendo. Mas está inaugurado um novo tipo de analfabetismo no Brasil, onde você entende, mas não fala. Eu não sei o que você vai fazer com ler e escrever. E existe um outro modelo, também no Brasil, que tem falado a respeito de frases. Se você conhecer um número X de frases, e não precisa ser muito grande, você vai falar inglês.
e eu tenho que discordar desse modelo. Se você assistiu um filme chamado, esse filme chama Guardião das Galáxias, é um filme engraçadinho, de aventura, mas tem um personagem que ele é uma árvore, né? E tudo que ele sabe dizer é I am Groot. I am Groot. É tudo que ele sabe dizer. Nós estamos sendo atacados. I am Groot. Vamos lá, vamos matar os inimigos. I am Groot. Parabéns, você conseguiu uma vitória. I am Groot. Tudo que ele só sabe essa frase. Então tudo aquilo que ele repete é a frase que ele sabe. E isso é um perigo porque quando você sai pela vida e a única coisa que você tem na sua mão é um martelo, todo problema que aparece na sua vida, você vai achar que é prego. E é isso que você precisa impedir, é isso que você precisa evitar na hora que você estiver falando, inglês. Mas, o que eu quero dizer para você é que existe um outro método que é baseado, que ele já foi auferido, ele nasceu na Universidade de Harvard. Eu não quero só falar das qualificações do método, mas o que ele foi auferido pelo TOEIC. O TOEIC é Test of English International Communication. Então, é o teste que é usado, é o teste mais usado no mundo pelas empresas. É um teste do governo dos Estados Unidos. Esse teste, a empresa que produz esse teste é uma empresa do governo dos Estados Unidos. E o que ela mede? Ela mede o seu vocabulário. Quantas palavras você tem no seu vocabulário? E baseado no seu vocabulário, eles vão dizer que você pode fazer, eu estou simplificando no tempo que eu tenho aqui, 3 tipos de coisa do ponto de vista empresarial. Você pode trabalhar na área operacional, você pode trabalhar na área gerencial, ou você pode trabalhar na área estratégica da empresa, ou na liderança, como você preferir chamar. Se você tem um vocabulário pequeno, você pode trabalhar como recepcionista, você pode trabalhar como zelador. Por quê? Porque são coisas que exigem um vocabulário pequeno das pessoas no dia a dia e nas relações dela com outras pessoas. Já, se você tem um vocabulário médio, você pode você pode ocupar uma função gerencial. E se você tem um grande vocabulário, você pode ser um CEO, o diretor da empresa. O que o TOEIC considera para que uma pessoa seja fluente são 2.000 palavras de vocabulário. Quando você tem 2.000 palavras de vocabulário, ele considera que você está aqui nesse nível médio, que você está nesse nível gerencial e é aqui que você é considerado pelo TOEIC, pelo governo americano ou pelo governo inglês, você é considerado uma pessoa fluente. Então, isso não é melhor do que você passar a vida toda estudando gramática? Isso não é melhor do que você ser esse novo nível de analfabeto? Isso não é melhor do que você saber frases? Não é melhor você estar entre 999 mil do que estar usando esse modelo e estar entre 2 e 100? Então, é isso que eu quero dizer que vai fazer a diferença. E uma vez que você esteja de posse dessa metodologia, tá? Que nós chamamos de Accelerated Learning ou aprendizagem acelerada, tá bem? Uma vez que você esteja de posse dessa metodologia, que você saiba o que fazer com ela, aí você está empoderado. Você está na estrada certa, você está no caminho certo para aprender. E método é isso. Método é algo que produz resultados previsíveis e permanentes para você. Não pode, por exemplo, eu conversava com uma pessoa ainda hoje, e ela é aluna da nossa escola, e ela é uma executiva de uma empresa, e ela quer que o filho dela estude com a gente, mas o filho dela ainda é muito novo, e nós nos especializamos em profissionais e não em crianças, né? Mas eu estava dizendo para ela o que ela pode fazer. Por que ela quer que o filho dela estude com a gente? Porque ela foi em algumas escolas que disseram para ela que o filho dela vai levar de 8 a 9 anos para falar inglês.
dependendo dele. Essa não é uma boa resposta, definitivamente, mas é claro que se você ficar ensinando gramática para um jovem, se você ficar ensinando gramática para um adolescente, o que vai acontecer com ele é que ele vai fracassar redundantemente e vai fracassar de uma maneira inaceitável. É que eu queria falar uma palavra mais forte aqui, mas eu me contive. Então, é porque é tão frustrante você ver o que estão fazendo com as nossas pessoas aqui no Brasil, por causa desse modelo aqui, por causa da gramática, estamos produzindo analfabetos aqui em inglês. E isso é uma vergonha para um país como o Brasil. E se eu pudesse dizer uma coisa, ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Algumas das coisas que você precisa saber. Você deveria queimar seus livros de gramática, sabia? Porque, eu vou doar para a biblioteca. Não doa para a biblioteca, vai que alguém pega. E porque você está produzindo um desserviço para 99% da população brasileira que não precisa aprender gramática na maioria absoluta dos casos. Agora, quando você aprende do jeito certo, o que você está? Você está posicionado para aquilo que o mercado quer, para aquilo que as empresas querem. E as empresas, elas não querem nada mais do que elas precisam. Elas estão loucas para fazer negócios com as suas matrizes, para se comunicar com as suas matrizes, ou para fazer negócios no mercado internacional, ou para receber estrangeiros aqui no Brasil, ou para usar os sistemas de comunicação, como Skype, WhatsApp e outros sistemas de comunicação, para falar com o público lá fora, no processo de produzir negócio, no processo de crescer. No momento que nós vivemos no Brasil, puxa vida, passa a ser vital para uma empresa operar em dois mercados, porque se você tem um mercado onde as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, você tem outro mercado, e quando as coisas se invertem, você tem essa possibilidade de mudar o mercado onde você coloca a sua energia, porque você está tendo lá mais resultados. E quando você tem 2.000 palavras de vocabulário, você está na direção daquilo que as empresas querem. E, ok, e se você usar a aprendizagem acelerada, o que eu quero dizer para você é que esse aqui, é o caminho para a sua fluência. Fluência. E por que esse aqui é o caminho para a sua fluência? Porque diferente daquilo que nós estamos fazendo aqui, nós entregamos através da aprendizagem acelerada a sequência perfeita. O que é a sequência perfeita? Ouvir, falar, ler e escrever. Curiosamente, foi assim que as crianças aprenderam. Elas aprendem a ouvir e a falar, primeiro em casa com os pais, e depois elas vão para a escola aprender a ler e escrever. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Presta atenção. O que nós fazemos? Nós fazemos o input de 2.000 palavras. Tá? Então colocamos dentro do seu computador 2.000 palavras. E depois nós fazemos o output dessas 2.000 palavras. Tá? Se entrou, tem que sair. Nós acreditamos nisso mais do que qualquer coisa. Se nós fizermos o input das 2.000 palavras dentro do seu computador, esse computador aqui, elas têm que sair. E se não sair é porque tem alguma coisa bloqueando. Aí o que pode estar bloqueando? Aí pode ser a sua inteligência emocional para falar inglês, aí pode ser o seu estilo individual de aprendizado que não está em conexão com aquilo que você está aprendendo, mas se entrou, tem que sair. Por quê? Porque o seu cérebro funciona assim. Se você não sabe, o seu cérebro registrou tudo o que aconteceu, desde o dia que você nasceu até o último dia que você estiver aqui, desde que você tenha um cérebro normal, como é o caso da maioria das pessoas. Então nós sabemos que se foi feito o input, tem que ser feito o output. Ele é automático, no sentido de você, a hora que você faz o output, as palavras estão lá. E olha só que legal isso aqui é top demais. Ouvir é input, falar é output, ler é input, escrever é output.
E isso é top demais. Então isso foi criado não por mim, eu só sou o beneficiário. Isso aqui foi criado pela Universidade de Harvard. E eu quero dizer para você, peraí, Gilberto, e aí, mas quem é você para falar disso que você está falando? Eu sou o cara que repetiu de ano 3 vezes. Eu sou o cara que não falava inglês e eu era tão mal no inglês que uma dessas vezes que eu repeti de ano, foi por causa do inglês. Eu sou o cara que tentei uma escola de inglês e 2 professores particulares. Eu sou o cara que trouxe esse método para o Brasil e aprendi esse método e passei de repente a ser considerado pelos meus amigos, pelos meus colegas, até pelos meus parentes como uma pessoa inteligente. Mas eu não fiquei inteligente do dia para a noite. Mas de verdade o que aconteceu foi que eu me apropriei de uma metodologia. Foi que eu aprendi agora a tomar o controle do meu aprendizado nas minhas mãos e não deixar isso nas mãos dos outros. E é isso que eu quero oferecer para você. Então o que eu quero oferecer para você é que nós temos um material que nós desenvolvemos aqui no Brasil chamado Passaporte para a Fluência. Passaporte para a Fluência. Esse material ele vai mostrar para você mais profundamente o que é Accelerated Learning, o que é aprendizagem acelerada, como isso pode impactar o seu futuro, como isso pode impactar definitivamente o seu inglês. Mais do que isso, eu vou explicar detalhadamente porque é tão importante você saber qual é o seu estilo individual de aprendizado. Eu vou explicar porque é tão importante você medir o seu nível de inteligência emocional para falar inglês. Porque você imagina como estava baixo o meu nível de inteligência emocional quando eu estou num ponto onde eu tinha repetido de ano, onde eu já tinha tentado falar inglês, onde eu era considerado o burro da família, o burro da turma. Imagina como estava o meu estresse emocional para falar inglês, mas eu fui resolver isso. Aí eu vou mostrar para você como se apropriar da metodologia, como conquistar pequenas vitórias, como ir para 300 palavras primeiro, depois para 500, para 1000, 1500 e finalmente nas 2000 palavras que você vai ser fluente. Então você vai alcançar as suas pequenas vitórias. Vou te explicar mais profundamente porque você tem que se livrar da gramática, porque é o que eu disse, ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Então, tudo isso está nesse material que eu preparei para você, que é o Passaporte para a Fluência. E o que você tem que fazer agora para conhecer, para pegar aí nas suas mãos, receber o acesso ao Passaporte para a Fluência, aqui abaixo você tem um link, clica nesse link e lá você vai ter um descritivo dando mais detalhes disso que eu estou falando a respeito do Passaporte para a Fluência. Estuda isso com profundidade. Vai lá e se você estiver de acordo que o que eu estou mostrando é o que você está procurando, eu quero dizer que você deu o seu primeiro passo na direção de tomar o controle do seu futuro nas suas mãos. Você deu o seu primeiro passo na direção de você falar inglês de uma vez por todas. E se você estiver pronto, se você estiver disposto a dar esse passo, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Welcome to the team, welcome to the family, welcome to the country. Bem-vindo à terra onde você, de uma vez por todas, vai falar inglês e rapidamente. Nós vamos colocar na sua agenda a data que você vai estar falando inglês. Mas o seu próximo passo é conhecer o Passaporte para a Fluência. Então, clica aqui abaixo e você já vai ser direcionado para a página onde você vai poder adquirir o Passaporte para a Fluência. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.